Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou contando para vocês nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas aqui eu tô para contar coisas de carro e loucuras e compartilhar com vocês todo esse mundo aí que eu acho que todos nós gostamos aí. Obrigado por trazerem a família, obrigado por compartilharem com os amigos, eu acho que essa é a parte mais legal de tudo, motivar as pessoas e mostrar algo diferente. Vocês viram na semana passada a minha alegria e a minha emoção, né? Aquele cisco que caiu no olho ali, nos dois olhos na hora que eu entrei nos 9 segundos pela primeira vez, foi realmente muito emocionante. Eu nunca vou esquecer na minha vida, eu acho que esses momentos a gente leva para a vida inteira, porque realmente passa aquele filme na cabeça de tudo que aconteceu para chegar naquele momento e é legal assim, porque todos nós temos esses momentos, seja por uma coisa muito importante ou às vezes até uma que nem parece tão importante, mas para a gente tem um valor muito grande. Então acho que foi um episódio emocionante e nada melhor do que alguém que corre atrás de resultados é voltar já da pista tentando melhorar. Então essa semana vocês vão acompanhar como é que foi, o que a gente teve que arrumar na Corvette, o que estragou, como é que a gente pretende ir para a pista melhor. Vocês vão ver na concessionária como é que foi, aceleramos vários carros no dinamômetro aqui, vocês vão ver que vai ser legal essa história. Sem falar aí de histórias, conversamos com o Marcelo, vai ter bastante história esse episódio, acho que vocês vão gostar aí. Então muito obrigado a todos que estão assistindo, compartilhando, não esqueça de deixar o comentário aqui, se gostou do vídeo dá um like e inscreve no canal. Muito obrigado a todos e agora ó, prepara o chimarrão, bota na TV, traz a família, as crianças, os filhos aí e vamos assistir esse episódio juntos. Valeu! Eu tô indo para a concessionária com o Corvette C8 aqui de 9 segundos de rua, de uso diário, literalmente, para carregar o gás do ar-condicionado. E eu resolvi bater um papo aqui com vocês sobre treinamento, sobre conhecimento e até fiquei pensando na concessionária, quantas pessoas que trabalham às vezes numa concessionária, num lugar de uma oficina e querem aprender um pouco mais sobre profissões, sobre como trabalhar com performance, sobre entender de tudo isso. E aí eu me lembrei que na verdade nesse mês agora de maio, é o aniversário da FT Education, de 9 anos. E eu até quero fazer uma homenagem, assim, um agradecimento e um parabéns para o Christian e para todo o time da FT Education, porque a quantidade de pessoas que a FT Education já ajudou, seja para ter um lazer, seja para se divertir, seja para ter uma profissão, é incrível, sabe? Se eu não me engano, são mais de 46 mil pessoas que já de alguma maneira passaram pela FT Education. Tem treinamentos em 6 países. Tem treinamentos presenciais, acho que se eu não me engano são 6 cursos, tem mais 7 online, sendo que 2 são totalmente gratuitos. Então, por exemplo, se quiser aprender um pouco mais sobre a FT Education, vai no site fteducation.com.br e se inscreve num treinamento gratuito online para entender se vai te ajudar em alguma coisa. Então, é uma dica aí, porque muita gente me pergunta exatamente como aprender mais sobre preparação, porque quer trabalhar com isso, quer entender. Ou também, às vezes o cara é um entusiasta, tem um carro de rua, de casa, ou de corrida, e quer aprender ele mesmo a entender o que está passando, sabe? Ajuda muito mais até a falar com a própria equipe, se o cara tem um carro de corrida. Muita gente às vezes pode ir correr sozinho, né? Vocês viram aí que eu fui correr, eu e o Luiz praticamente, com o Corvette, e é legal poder entender o que está passando, o que está acontecendo. Então, um grande orgulho aí de ter FT Education. É muito legal ver todo o desenvolvimento que a FT Education traz para as pessoas e para os carros, para as equipes. Então, um parabéns aí para a FT Education, 9 anos de idade. A Feutech completou 18 anos no mês passado, né? Então, são aniversários que vêm junto e esse mês aí a gente está comemorando a FT Education. Então, se inscrevam, façam algum curso, botem nos comentários se vocês já fizeram o curso da FT Education, se vocês acham que ele ajudou vocês de alguma maneira e realmente passem para os amigos que têm essa dúvida. Muita gente não sabe que existem esses cursos gratuitos da FT Education. Muita gente me pergunta às vezes assim, como é que eu faço um curso da FT Education? Então, isso é muito legal. E eu vou deixar um bônus aqui, ó. Só que esse aqui é só para vocês que estão assistindo o vídeo, tá? Tem um cupom com 10% de desconto para quem se inscrever nos cursos online. O cupom chama Anderson10, tudo junto. Pode usar esse cupom aí, eu vou ficar feliz se vocês usarem, se vocês aprenderem alguma coisa e se for útil para vocês. Então, aproveita aí o cupom, o desconto, essa é uma promoção que eu estou fazendo e agradecer a FT Education também por me oferecer isso aí para poder dar para vocês.
Muito obrigado, pessoal. Como é que será que funciona levar um carro zero na garantia, turbinado, Corvette mais veloz do mundo, mais potente do mundo? Vamos ver a cara dos caras. Será que eles se ligam? Será que eles sabem? De pneu slick ainda. Aqui, ó, na concessionária aqui, como é que funciona? O cara para aqui com o carro, eles vêm aqui, marcam o serviço aqui e lá é a oficina. Vamos ver se eu consigo levar ele junto para a oficina. E agora aqui tá botando o scanner aqui para pegar os dados. Olha aqui o pneuzinho. Eles botam plástico aqui, proteção. Transmission control module, software error, incorrect radio frequency, HUD open message. Drivers may overlook open HUD alerts, which is a nose program. Interior trunk release button inoperative 10 minutes after power off. That one's already closed. Eles estão falando aqui, tem uns recal aqui, alguns de software, outros de freio e coisa assim. Aí ele vai ter que pedir as peças para fazer, mas o legal é o seguinte, os caras nem se incomodam, turbinado. Claro que eu não vou poder reclamar a garantia do motor aqui, né? Mas o que eu não mexi, os caras vão fazer recal, vão dar garantia, vão fazer manutenção, tudo normal. Isso é bem legal assim. Eu não sei se é todas as concessionárias assim, ou todos os fabricantes, mas é bacana pelo menos aqui pra mim, essa Chevrolet aqui tá sendo bem bacana. Aqui os técnicos da concessionária aqui, ó, olhando. Ó a concessionária aqui, ó. Ali tem um outro C8, ó. 2 C8. Olha aqui, aqui dá pra ver o motor original, ó. Aqui a admissão de plástico, ó, original, que ele não tem bicos, nada. A borboleta aqui, a minha mais pra cima. Filtro de ar original. Olha o escapamento como é que é, ele vem aqui, ó, e vai pro catalisador e pro escapamento. Então, aqui, olha o tamanho do escapamento original. E aqui tem as válvulas, aquela pra fechar o escapamento cada lado aqui, ó. E aqui tem a outra válvula de deixar mais silencioso e com mais barulho. As bobinas é aqui embaixo, né? Isso aí é tudo igual. Aqui o reservatório de óleo do motor. A ECU original ali. On the bottom side of the motor, there's probably a 1/4 inch hole, and then there is another hole. It's gonna be. Jogou uma biela pra throw a rod, maybe. Yeah, I definitely threw a rod. Right back in here, there's another separate hole. So there's at least 2 holes that are inside this motor. And he was pushing it hard when he did, but it's completely stock. Yeah, he should not do that. Yeah. Olha só, esse Corvette aqui ele quebrou biela, original, todo original. E o cara tava andando, sei lá, na pista, alguma coisa assim, e tá na garantia. Tava andando na pista, né? I never seen this. So those are actually, he got these are factory actually. Factory? Ah, yeah, the carbon leads. But they're not common, so they're like, they were super hard to get the carbon fiber package. Yeah. Because he got this one out in California. Then this guy had a coolant hose that was cut by one of the pulleys. And then there's mystery oil coming out, so we don't know exactly what's going on with that one yet, but... Aqui, ó, esse aqui é um conversível, ó. Esse aqui tá, uma mangueira rasgou e estão descobrindo um óleo, um vazamento. Até, tu vê os originais, dá problema, né? Deve estar acabando de carregar o ar aqui, isso ali. Olha esse outro Corvette aqui, ó. Adesivado. 60 anos, aniversário. You like the car? I do. Did you ever find out the clutch? Yeah, we changed the clutch. You said you're having a hard time getting it to bleed with the fluid? The problem was like they put 2 spacers by mistake. Oh, so it just couldn't reach it. Yeah. Gotcha. Launch it hard. 146 miles per hour. 970s. That's a badass freight car. It's getting there. É. It ain't the Camry. Bom, eu vou ter que ir. Vai demorar um pouco mais que eu esperava. Vou deixar o carro aqui, depois eu venho buscar ele. Aí, ó, chegou meu carro novo. Where's the car? Ah! Ó, Mercedes S55. Alguém conhece essa Mercedes aí? Já ouviram falar? Alguém já viu ela? Quantos quilômetros vocês acham que ela tem? Eu vou contar o que
que é? De onde é que apareceu essa Mercedes? A primeira volta nela. Vamos ver quantos quilômetros ela tem. 244.210 milhas. O que vocês acham? Eu comprei um carro de 390 mil quilômetros. Não, brincadeira, eu não comprei o carro. Esse carro aqui é do TK, do Thiago Kifuri. Pra quem não conhece, muito, eu acho que a maioria de vocês conhece, né, obviamente. O Thiago Kifuri tem um canal chamado Máquina, né? Ele também trabalha no canal da Feltec, faz vários vídeos, dá uma mega de uma assessoria pra gente em tudo que é aspecto, até no meu canal aí tem muito dele, ele ajuda muito, e eu roubei a Mercedes dele. Então, e aí o que aconteceu? Vocês viram que eu tava brincando já, que eu tinha que comprar um carro novo dele, né? Porque na verdade o que acontece é o seguinte, os meus dois carros são exatamente só a Corvette e a Ferrari. E eu tinha um Tesla no ano passado, só que esse Tesla, eu fiquei 3 anos com esse Tesla, um modelo P90D, Performance, aquele canhão mesmo, e era um carro de leasing, né? E aí, como acontece o leasing, ele em 3 anos tu devolve o carro. E não vale, em geral, a pena comprar, no meu caso não valia mesmo, sabe? O carro tinha desvalorizado mais do que o leasing seria a compra do leasing. E aí eu acabei devolvendo o Tesla e eu estava esperando para comprar outro carro. Só que aí nisso chegou a Corvette, aí eu tinha um Mustang, e aí foi me virando, aí veio todo esse último ano, 2020, que a gente viajou menos e tudo menos. E eu disse, nem preciso muito de um carro maior, né? Vou me virando com a Corvette. Aí acabei comprando a Ferrari, e aí fiquei com a Ferrari e com a Corvette. Só que agora que está tendo mais viagem, está tendo tudo, eu precisei realmente, vou ter que comprar alguma coisa para pelo menos me deslocar. E aí, como eu expliquei esses dias, aí eu negociei com a esposa e tal, né, com a Diane, expliquei para ela a real razão de precisar comprar um carro e tal, e ela me deu algumas condições. Ela falou, tem que ser um carro 5 lugares e 4 portas, mas ela não foi muito específica. Isso foi uma falha dela, na verdade, porque ela não especificou mais detalhes, assim. Aí comecei a olhar um monte de carro, assim, do tipo Audi S8, Mercedes 55 AMG, essa aqui é uma S55 AMG, comecei a olhar uma S63, S65 V12 biturbo, que mais a gente olhou? O Luiz veio com um monte de engronha lá de Jaguar e como é que é sei lá, uns outros carros estranhos, assim, tudo sedã grande, assim, que eu gosto. Achei as Mercedes S550 das novas, aí antiga, aí fui no SEM, olhei uns outros carros lá no SEM, queria me botar umas coisas antigas também, uma C32 AMG bem legal até. E aí no final das contas acabei batendo, o Thiago é o meu consultor também de fazer merda nessas coisas, né, de às vezes comprar um carro estranho assim. E aí o Thiago falou, cara, por que você não usa a minha, falando você, né, porque é o jeito que ele fala, por que você não usa a minha Mercedes, ela tá parada aí mesmo nos Estados Unidos? Eu disse, mas aí eu não vou, agora que eu tô querendo comprar um carro, tu vai me oferecer um carro que eu não preciso comprar e mais. Eu fiquei meio quase chateado porque eu tava já na pilha de comprar um carro. Mas na verdade fez sentido. Ele falou, não, te manda ela aí. Aí ele pegou e mandou ela, tava parada no Texas mesmo. E vamos ver se eu vou fazer esses 400 mil quilômetros que tu não fez, né, Thiago? Porque esse carro tem que contar história, né? Como é que é carro na garagem não faz história, né? Então vamos botar pra rodar essa Mercedes aqui. Então agora, sei lá, provisoriamente ela vai ser o meu carro de dia a dia aqui e vamos se divertir um pouco com a Mercedes do Thiago. Eu nem andei com ela ainda, a primeira volta que eu tô dando, ela acabou de chegar na cegonha e eu tô mostrando pra vocês aqui. Na verdade a gente tá indo, o Renan tá indo comigo aqui pra buscar o Corvette. Vou buscar o Corvette que tá na concessionária agora e vocês vão continuar vendo o episódio aí, ver o que os caras falam agora na entrega do Corvette na concessionária, se fizeram tudo certinho. É legal os acabamentos de carbono, ó. Esse aqui é o Thiago que fez, eu acho. Agora eu tô na dúvida. Foi ele que fez. É verdade, agora eu me lembrei. Foi dar um trabalhão pra ele fazer. Os couro, cara, esse carro tá bonitinho. Chegando pra pegar a Corvette, concessionária. Vamos ver se eles manobraram ela ou se eles deixaram lá dentro. Vai lá, Renan. Cuida bem. Cara, esse aqui é uma S55 AMG, é um V8 Supercharger, dizem que é um dos carros mais confiáveis da Mercedes, assim, uma das melhores gerações, é um sedãzão de luxo gigante, incrível o carro, imagina com toda essa quilometragem, 390 mil quilômetros, tá quase chegando aos 400 mil quilômetros, e o carro é impecável, assim, é uma nave. Tá bonito, hein, Renan? Olha só.
Que chique, hein, meu? Que legal. Vamos divertir com essa aí. Depois a gente dá uns pau nesse aí que o Thiago não deu. Não, tô brincando, vamos ver. What's up? All good? All good. $470 o gás. Vamos ter ar-condicionado agora. Ó, agora a gente tem ar-condicionado. Toda vez que tira o motor tem que tirar o gás. Pronto. Muito legal a experiência de ir na concessionária com um carro mexido aqui nos Estados Unidos, um carro na garantia. Super gente boa, todo mundo dando serviço. Tu vê, esses caras aqui são 10 mesmo, essa concessionária. Não sei se todos os tipos de marcas aqui nos Estados Unidos ajudam, assim, até se alguém tem carro nos Estados Unidos e sabe como é que funciona a garantia aqui, me avisa para eu saber se dá para comprar um carro ou não, mas o Chevrolet, os caras são 10, né? Tu vê algumas modificaçõezinhas aqui, os caras tratam assim, melhor possível, sabe? Então, show de bola, ó, Chevrolet, de parabéns aqui mesmo. E até no Brasil, não sei como é que funciona isso aí. Eu confesso que uma vez eu tinha um carro, um Hyundai Azira no Brasil, que eu tinha nitro nele, foi até que dinamitei a admissão. Alguns que me conhecem há mais tempo sabem dessa história aí, lá em Tarumã. E aquele carro lá eu tive que tava na garantia, mas eu não consegui muito bem a garantia. Algumas coisas eu consegui, mas não deu pra aplicar essa ali. Então se alguém tem alguma história aí de garantia no Brasil, bota a história aí embaixo que é legal compartilhar essas loucuras aí. Tô voltando à concessionária, deixa eu falar pra vocês o que vocês vão assistir daqui a pouco. Vocês viram que a admissão estufou e rachou, né? O que a gente vai fazer agora? Convidei um amigo para um churrasco de novo. Marcelo Pires caiu de novo na história do churrasco e ele vai vir aqui daqui a alguns dias pra gente arrumar isso aqui, vocês vão acompanhar. Então pra vocês é rapidinho aí, daqui a pouco o Marcelo Pires tá aí, a gente começa a arrumar esse carro aqui, tem uns detalhezinhos que a gente vai melhorar também, que eu já pesquei, e preparando o carro para ir para uma próxima vez para a pista, mas agora a gente vai com vontade. Então, valeu! Vamos arrumar a C8? Olha aqui, ó. Tá já na vaguinha dela aqui, ó, esperando. Não botei a fita hoje aí, o Marcelo vai ter que se virar. Do jeito que veio da corrida, do jeito que foi, vocês viram na concessionária aí. Agora a gente vai arrumar a C8. Marcelo Pires, convidei ele para um churrasco, tá chegando aí em uns minutinhos. Na verdade vai ser rápido, vamos tirar a admissão e vamos começar, vamos ver o que estragou, onde é que ela tá tudo rachada, melhorar ali algumas coisas e montar de volta. Então, mais alguns upgradezinhos aí que vocês vão ver. E olha quem é que chegou aqui, ó. Veio pro churrasco ou não? Caiu de novo, cara. Pelo menos o café da manhã. Nem o café da manhã. Tá aí, ó, sexta-feira de manhã. Vamos desmontar esse negócio aqui e vamos ver onde é que quebrou toda essa admissão e se tem mais alguma surpresa. Vamos por dentro, vamos fazer o que tiver que fazer. Vamos tirar as tampas de válvula também para dar uma olhada nas coisinhas ali, se der. Vamos? Não, só mais... eu também tenho um joguinho de anel novo, só pra gente trocar. Tá bom? Olha a cara dele. Sim. Tá bom. Vai lá, eu vou pra reunião lá e tu te vira aí, meu. Eu tava com saudade do rotativo, hein? Cara, que barulho animal. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho esse rotativo, vocês vão ver que coisa incrível esse negócio. Menos de 1 kg de pressão, acho que foi. 627 a primeira passadinha. Feeling good? Yeah. It sounds good. Ó, vou dar uma passada agora aqui. Agora, vamos ver quanto HP vai dar. Já deu vai estar com quase 3 kg de pressão. É a ideia. Olha só essa turbina aqui, uma 91 mm. Maior que o motor aqui, ó. São 12 bicos, com rotativo, 2 rotores. FT Spark, 4 bobinas.
number of the Corvette. Acabou de fazer 1075 na roda, ó. Mesma potência do Corvette aqui, ó. O rotativo 2, rotor 1.3 litro. É brincadeira ou não? O negócio se bufa, né? É legal. A última passada eu não tava aqui, ó. 1169, ó, HP na roda. Isso que parou de acelerar, tava ganhando ainda. Brinquei com ele, tinha que ter acelerado tudo. Deixa eu mostrar o carro pra vocês direitinho que eu não mostrei. Have you two-step it already? I haven't. It will be a good thing to have a data log on two-step as well. Já botei a pilha pra ele dar um two-step aqui. Então olha só, a admissão, ó, tem 4 bicos ali embaixo, mais 4 aqui, mais 4 aqui, 12 bicos para os dois rotor. Ele ainda tem aquele solenoide de combustível que eles botam ainda, a maioria deles coloca. Não tem intercooler, ó, 91 turbo, right? Yeah, turbina 91, o wastegate aqui, ó, turbo smart, vai para baixo direto, o tanque, respiro de óleo, radiador. Bem pouquinho, mas tem água. You know, I like to have water. I don't like rotors and dry. Oh, you mean no? Yeah, no water. Yeah. It's very important. E aqui, ó. Olha, tu tem. Is this the factory seat? Yeah. Olha os bancos original. Com um camur só. Tipo assim que eu vou fazer. Acho que não sei se eu vou fazer no meu. Ó. Um câmbio é um Liberty. É GeForce ou Liberty? GeForce. GeForce. 2000. GF 2000, um FT500 ali, ó. Bonitinho, CO2, Santo Antônio, switch. Cool. Yeah. O Mike já tinha Fueltech aqui uns 8 anos atrás, ou 9 anos atrás, um dos primeiros a ter no rotativo. So, thank you, man. Oh, thank you. This is a video for the Brazilian channel. So. Okay, yeah, thank you. I appreciate all the support. Cool. Mike é gente boa, amigão aqui. Vamos voltar pra lá que eu vou mostrar o resto pra vocês. E aí, Marcelo, já tiramos metade da admissão. Tá aqui, ó. Dá pra ver onde é que rasgou aqui? Aqui, ó. Olha, ela não tava soldada por dentro. Não, né? ela não era toda soldada. Aqui, ó, não quebrou essa solda e não quebrou essa, mas aqui no meio abriu, né? Sim. Então aqui que nós vamos ter que trabalhar agora. E aí vamos mudar essas roscas aqui, que também não tava empurrada nem nada. Não, aqui estava tudo certo. Só aqui que deu essa zica. Só que agora nós vamos alterar isso aqui e botar... Sim, pra poder tirar por cima. Os parafusos vinham por baixo, ó. Eu furei pra poder tirar a rosca, porque não tinha como chegar. E daí agora tirei os parafusos, daí a gente abre mais esses buracos e faz rosca lá. Sim. E aqui a dimensão, ó. Aqui não tem nada que precisa reforçar, porque é tudo meio, meio forte, não, né? É que tudo tem apoio, né? É, brincadeira, os caras encheram de cola, daí qualquer um que solda contigo sim, sabe. Aquela cola? Não, daí por mais que eu limpei, escova e tal. Tá, vai botar uma canaleta aqui por cima, alguma coisa assim? Não, agora vai ficar assim, daí por dentro, ó. Ela quebrou porque aqui não tinha solda, aqui não quebrou, aqui não quebrou. Aqui onde é que ela quebrou? Eu fiz essa peça, eu vou soldar ela por dentro, vou botar essa peça aqui assim, ó. Sim. Eu soldo ela aqui, dela não deixa estufar e não vai abrir mais, né? Boa. Show. Vamos lá. Pau. Olha esse carro aqui, ó. Tá no Dynamoto já. Cara, isso aqui é o seguinte, é tudo que dá. É um carro de no time, é uma categoria que não precisa, que eles dizem que não divulga o tempo, sabe? Então é meio que é diferente assim, os caras meio que, não digo que escondem as coisas, mas é muito de aposta. Então eles apostam entre eles muitas coisas. Vê aqui, ó,
um elétrico ali, um volante. Aí esse ó, T600 lá ó, no canto, diferente até. E o motor aqui é um Proline Hemi, tudo que dá, ó. Os injetores Fueltech aqui, ó, 16 injetor de 720 libra-hora. 2 EGT4, FT Spark 8, sensor de pressão de escapamento, sonda NTK nesse carro aqui, wastegate aqui, bomba mecânica de combustível, filtro de óleo, bomba mecânica, o dosador aqui, ó. Bomba mecânica de combustível aqui, ó. Sensor de rotação aqui embaixo, sensor de fase aqui, ó. Boost controller nosso aqui. É muito legal. Esse carro é tudo que dá. Vamos ver quanto é que vocês acham, quantos HP vocês acham que dá. Comenta aí antes de passar o carro pra ver. A pintura feita aí, ó. Eu não sou pintor nem sou um bom soldador, mas vai ficar forte. Já é esforçado. Aqui, ó. Aqui ela só tinha os pingos de solda aqui, ó. Dá pra ver que Sim. tinha uma solda bonita aqui, a feia que é a minha, ó. Mas essa não vai estourar. E aqui por baixo também tá soldado e aqui pra... Show. Agora que não estufar não vai mais. Espero que não. Agora vamos ver se vai ter coragem de botar 3,5 kg, né? 3 também não dá, mas... Ah, tá, 3,2 kg. A gente não vai botando os parafusos, daí vai sempre sobrando. sobra. É. Vai pra outros lugares. Tá, agora ali de missão. Nem precisou tirar as turbinas, ó. Foi barbado. Sim. Enquanto o Marcelo tá ali, deixa eu mostrar pra vocês. Acabou de chegar, eu tava enchendo o saco do pessoal na Fueltech Brasil lá, que não tava me mandando as camisetas novas, ó. E finalmente chegou agora aqui, ó. Deixa eu mostrar a coleção nova aqui, ó. Olha aqui, ó. Bacana, hein? Essa é a cinza com desenho, o logo Fueltech em prata, bem discreta, ó. A bandeirinha aqui, ó, do Brasil e Estados Unidos na manga. Essa aqui que é aquela que o TK usou na live, que ele tinha e eu não tinha, ó, agora eu tenho. Mesma coisa aqui, ó, a bandeirinha. Ah, todas estão com a bandeirinha na manga aqui, que legal. Essa amarela, ó, vocês acham que é em homenagem à Ferrari ou não? E ao Mazda RX-7? Pra mim é. Se não é, eu não sei, mas pra mim é. Vai combinar com a Ferrari. Olha isso aqui que legal. No Prep. No Prep Club Fueltech. Legal. Também a bandeirinha. Olha essa aqui, ó. Essa eu acho que foi influenciada por mim, ó. Gearhead FT, ó. Essa aqui é quem gosta de carro mesmo, ó. E aqui, off-road, ó. Um dia eu tenho que fazer um negócio off-road. O Alex lá da AW Off-Road que faz o meu Mazda no Brasil, motor e tudo. E o Calibra, ele tem uns negócios nervosos lá de off-road. É muito legal. É uma malha diferente, ó. Uma malha diferente. Show. Gostei. Obrigado. Agora vou usar elas aí. Vamos ver qual que eu vou escolher hoje pra usar. E olha isso aqui, ó. Eu recebi, ó, presente, cara. Até agradecer, ó, The Good Driver Coffee. Te confesso que me surpreendeu, assim, ó. O que eu abri antes aqui, mas eu quero abrir na frente de vocês, ó. Olha que bacana. Um café. Olha o desenho da biela, tudo aqui, ó. O que tem aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, tá brincando o desenho aqui. Ó, Fueltech FTC8TT 1075 HP. Ah, olha aqui. Impresso em 3D, cara. Pá, legal. Vou botar junto com a decoração aqui, ó. Na minha mesa, ó. Olha aí, ó. E aqui mais um café. Café em grão, ó. Muito obrigado. Vou tomar com gosto aí. Bacana aí, ó. Remeter a coisa de carro mesmo. Show de bola. Adoro receber presente, né? Quem não gosta, né? Adoro. Quando chega uma coisa nova, o cara abre ali. Vou trocar de camiseta agora ali daqui a pouco e vamos ver qual que eu vou botar.
rápido que pensamos, né, meu? O problema de trabalhar rápido é que sempre aparece mais coisa, né? Ali, ó, já começou a perder meus parafusos. Ah, tá putz, caiu o parafuso. Eu caiu ou tudo? Aqui, ó, a gente vai botar mais um respiro aqui, ó. Porque antes ele tava ligado no filtro aqui, ó. Isso que a gente tirou lá na corrida, né? Agora vai daqui, vamos ligar ali, pra deixar separado. Já fica muito perto. A mangueira não vai ter problema, né? Ah, mas esse capa é foda, né? Sim, o dreno não sei como é que vão fazer. Pois é, né? Isso é meio missão desse dreno aí, né? Sim. Botar mais assim, é que eu não tenho, eu queria que nem os furos originais, tem um parafuso aqui, eu quero usar alguma coisa pra não precisar. Sim. Show, vamos ver. Bom dia, vamos começar mais um dia de missão aqui, ó. Ó a minha camiseta nova que eu escolhi ontem, ó. Mas hoje, ó, homenagem aqui, ó. Quem é que reconhece isso? Camiseta pra dentro, ó. Camiseta pra dentro é homenagem ao Kaká, que tá de aniversário hoje, 1º de maio. Mas também o tênis aqui, o New Balance, é o kit de Corvette, que eles chamam. Até o cara falou que é o tuner, o tênis de tuner aqui, que é pra se arriar. Tô fazendo brincadeira hoje aqui, ó. Também tô de New Balance, cara. Não, mas tu tem que botar o New Balance branco. É que a jogada tem que ser o New Balance branco, ó. Com a meia até a canela, ó. Aí fica tipo dono de Corvette, literalmente, ó. Vocês vão ver aqui como é que fica. Eles brincam típico dono de Corvette. E aí? Fala aí. Dad, where's the sharp end for that? Ah, a broca? Vamos ver, vamos procurar. Tem meu ajudante hoje aqui. Vai me ajudar? Enquanto isso, ó. Corvette aqui recebendo um trato por baixo, né? Carro de rua, né? Tem que dar uma limpada de vez em quando por baixo. E aqui os fiarados aqui que a gente vai ligar um monte de coisa agora. Vamos lá, agora a gente vai conectar aqui ó, alguns sinais a mais, algumas coisinhas. Vamos ensinar esse cara a crimpar um fio, não? Olha aqui, ó. Não, tá muito comprido, ó. Tá vendo, ó? Segura a câmera aqui. Tá vendo aqui, ó? Tu tem que... Ele não entra aqui no terminal, ele entra só aqui, tá? Tá, não prende a capa junto. Não, mas ele tá curto, ó. Tá vendo que aqui que ele vai crimpar o fio e aqui tem que ser a capa, ó. Ah, então tá, eu cortei demais, eu limpei muito fio. Então tem que cortar assim, ó. Ele chega mais perto para ter certeza que tá. Olha só. Aí o que ele vai fazer, ó? Aqui ele crimpa a capa e aqui ele crimpa o terminal, ó. Aqui o fio, ó. E não pode passar para lá porque ali é onde é que já pega. Ah, bom. E aí o alicate tem que ser um alicate que tem dois andares aqui, ó. Um que ele vai crimpar a capa, que é menos apertado, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Aí tu prende ele aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele tá... Aqui ele tá pegando todo, ó. Sim. E aí quando eu introduzir aqui, ó, tem que entrar um pouquinho da capa. Tu põe primeiro o terminal. O terminal no... Ó. Tá vendo que tá saindo um pedacinho de fio ali fora, ó. Aí agora aperta, ó. Tem que destrancar. Ó. Ele pegou um pedacinho da capa já ali, ó. Podia ter pego um pouco mais de capa até, não tem problema. Esse aqui, ó, pegou mais a capa, olha. E ele tem que morder assim, ó. Sim. Tem que morder assim, os dois lados assim pra vir. Pra ficar firme. Sempre testa assim, ó, pra ver se não tá saindo. Sim, sim. Isso aí. You got short 3,400 cavalos. Now we got... Still kind of laboring a little bit, still a little fat, but that's way fucking better. Yeah. Good. E aí, viu? Viu o barulho? Agora foi bonito. O que tá fazendo, Dudu? Ajudando nos fios aqui. É legal o negócio aqui, ó. 3. Parecia que tá dando esses números ali. É, vai que turbo é quietinho. O Marcelo olhando. Enquanto a gente tá trabalhando a Corvette aqui, esse cliente ele tava com problema esses dias e
E aí ele tinha que resolver. Disse, cara, fica amanhã e a gente vai estar trabalhando igual, a gente dá umas passadas no meio. É impressionante. Enquanto a gente tá se divertindo aqui, ó quem veio passear. Aí, ó, saga da minivan. Se lembra ainda não? O que tu vai fazer, meu? Olha quem... Você é formigueiro? É, bota a mão e deixa a mão ali doendo. Can I attack them? Dad, can I? Não, melhor não, né? Deixa eu mostrar essa camiseta nova do Dudu, do Lucas. E olha aqui, ó. Piloto em treinamento, que nem a do pai. É? E do Pedro também, ó. E o do Dudu, deixa eu ver a tua também. Todo mundo vestido de Fiotec. Dudu, também não, cara. Tá. Sai. Meu Deus. Deixa eles. Tá, vamos voltar ao trabalho. Enquanto isso, quase pronto. Agora temos um respiro melhor ali. A gente ligou um solenoide aqui que não chegou. Eu quero botar uma wastegate, vamos ver se eu vou mostrar nesse vídeo ainda não. Uma wastegate aqui pra jogar ar pra fora, pra encher o two-step com mais rotação de turbina sem, na verdade, precisar entrar a pressão de turbo no motor. Eu acho que isso aí vai ajudar a sair mais forte. É para isso a gente botou um solenoide, um Mach de 3 vias aqui que vai só abrir essa wastegate. E aqui tá o boost controller, como eu já tinha ligado outra vez, a gente só ligou melhor agora. Puxamos o fio certinho. Tá quase, daqui a pouco bate arranque aí já. Que legal que funcionou esse carro aí. Os caras estão tomando um trabalho para resolver os detalhezinhos. E agora funcionou aí. 4.015 cavalos na roda o negócio. É brutal, até se emocionou aqui, ó. Eu me emocionei com esse metanol. Cara, o negócio tá rico, tá rico pra caralho. Rico pra cacete, tá feio. É, que legal. Vamos sair pra dar a primeira voltinha aqui. Coletor de emissão soldado. 2 kg de fio agora também. Barulho estranho, né? Acho que ela está se adaptando ainda. Pode ser. Ela faz isso para saber se precisa tirar a borboleta não nas trocas de marcha não. Mas é bom, precisava dar uns pau nela pra... Tiro. Não sei se tá dando, pra te falar a verdade. Acho que era só numa laranja. Pois é. É o corte? É. Aquela hora que tu baixou ele, não voltou tudo. Não, eu botei, o corte tá em alta. Vamos olhar o largo.
fazer uma coisa aqui só. É, tá dando corte mesmo. Mas alguma coisa bate em algum lugar, tu viu? Cara, nós acabamos até mais cedo do que imaginava isso aí, ó. Sorte, né? Sorte, né? Aqui, ó, já fechando tudo, ó. Eu vou Acabamos fechar de pra testar. ninguém ver nada. É. Não, é o seguinte, ó, eu nem filmei agora, mas eu acabei de receber, nós recebemos uma visita aqui do pessoal do Café Nioctane, que é o show, o evento, né, em Atlanta, que eu já fui várias vezes, deve ter visto algum vídeo disso. E legal que nós estamos com muita moral com os caras. Os caras vieram aqui especialmente para ver a Corvette, ver a empresa e tal, e ver a Ferrari. Mas tem um italiano que corre de drift, que eu nem guardei o nome do cara, que corre de Ferrari, o cara tá aí, eles querem porque querem que eu leve a Ferrari amanhã. Só que aí eu tava dizendo, olha, eu acho que a Corvette tá mais famosa agora. Sim, né? Essa semana, né? Essa semana eles nem tinham assistido nem nada, não tinham se ligado, né? A gente acha que todo mundo sabe o que tá acontecendo e na prática é só da nossa caixa. É, mas eles nem sabiam nada da Corvette. Aí mostrei pra eles o que estava acontecendo e eles agora, não, traz os dois. Só que agora tem um problema, o Marcelo tá indo embora hoje à noite. Graças a Deus. Tem formatura do filho dele aí, né? Vou comer alguma coisa em casa. Churrasco. Não, ó. Essa é outra coisa que eu ia falar, ó. Pra parar de falar mal, pra te parar de falar mal, aí é uma brincadeira. Eu vou fazer um churrasco pro Marcelo hoje. Então, ó, vai sair o primeiro churrasco da história aqui que eu vou fazer pro Marcelo. É isso aí. Vamos lá pra casa agora que a gente acabou aqui. Vamos lavar os dois carros, deixar os dois carros bonitinhos. Qual tu quer dirigir? Qualquer um. Ah, é? Então vai com a Mercedes lá do TK. Pode ser? Não, brincadeira. Nós vamos levar os dois carros pra casa, vamos lavar eles, deixar limpinhos. Só que eu tenho que achar um motorista pra levar um deles amanhã. Porque o Marcelo não tá aí, o Luiz tá na corrida em Atlanta. Então, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir levar os dois. Preciso de um amigo aqui próximo que consiga dirigir um dos carros pra mim amanhã lá. Vai ser difícil de achar, ninguém vai querer dirigir. Pois é. Não, pior que eu tenho que confiar no cara o suficiente ainda pra isso. Tem tudo isso. Na verdade não dá pra botar uma... Não é quem quer. Não é quem quer, tem que seguir alguns critérios aí. Sim. Mas a Corvette é fácil de dirigir, isso não é problema. Acho que qualquer um deles é. Mas vamos lá, amanhã então, vocês vão ver daqui a pouco mais. A gente tá... O Marcelo acabou a missão dele aí, obrigado de novo, mas calma que vamos falar no churrasco lá ainda. Vamos lá. Tá pronto ou não? Sempre pronto. Tá, agora é o seguinte, pode escolher qual tu quer. Eu vou com essa aqui, o ar é melhor. Ah, é? Tá bom. Tá bom. Te vejo em casa. Então. Vamos ver quem chega primeiro, não? Não vou correr. Vai, sai aí que eu fecho. Não fechou a porta. É bonita, modéstia à parte. Não, o Marcelo é muito gente boa. Acho que ele nunca tinha dirigido a Corvette. Vamos lá, vamos pegar. Pra casa agora, lavar os carros e preparar pro Café Nioctane amanhã. Chegamos. Cara, mas é bonito ver de trás o negócio. É bem legal, cara. O ar gela muito bem com 1000 cavalos. Viu? Não, pior que se for ver, carrinho de rua aí, ó. Só o pneu meio ladrãozinho agora, né? Bem roubadinho. Tá, vamos lavar esses carros e vamos deixar lá. Olha a missão que o cara tem que fazer aqui pra não entrar água no motor, ó. Saco de lixo em cima aqui. Pra evitar que entre muita água ali, ainda assim não dá pra mostrar. Não dá pra botar água direto. E aqui as fitas, ó. Que é onde aqui entra direto no motor, ó. Que é o seguinte, eu falei pra ele que a gente ia vir pra casa e comer um churrasco.
Só Ele voltou a lavar carro ainda. Mas achei que lavar os carros antes, cara. Mas estão aqui, ó, limpinho agora os dois, ó. Pronto pro café Octane e ele não vai vir amanhã. Olha só. Tá show. Prontinho, vamos deslique amanhã no café Octane. Mas tá lá, tá pronto, tá ficando pronto o churrasco, vamos lá pro churrasco. Então tá, ó, viu? Vocês falaram que eu nunca paguei churrasco pra eles. Não é bem o churrasco de gaúcho que eu queria, mas vai ser, é o que deu. É o que a casa oferece. Não temos a churrasqueira de gaúcho pronta aqui, ó. Pra fazer um churrasco rápido, vai no grill mesmo. Né, Marcelo? Melhor, bem melhor que McDonald's. Bem melhor que McDonald's, não. Ah, mas esse negócio aqui, isso aqui é que nem aqueles peru que tinha da Sadia, que você levanta quando tá pronto. Não reclama tanto, tá? Ah, é o que temos. E assistir NHRA na TV ali, ó. Olha ali, ó. Esse carro aqui é o que o Luiz acerta. Os dois são de Fueltech, ó. Esse carro é mini. Um Chevelle. Esse carro aqui que o Luiz pilotou numa etapa, né, de arrancada. Muita gente não sabe, o Luiz já pilotou esse carro aqui numa NHRA. Só ele e o grandão, eu acho que pilotaram NHRA, né. Muito legal. Pena que o grandão não tá conseguindo ir para os Estados Unidos para poder correr. O carro dele tá prontinho. Olha a marca de pneu aqui, ó. Muito bem marcada. Pá, olha só. Reflexo. Brandon Pez make the show. What's up with Doug Winters after that burnout? Tirou o pé. Putz. Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Vamos lá, porque eu não vou queimar carne ainda, vão falar mal de mim. E aí, vamos bater um papo com esse cara aqui, ó. Vocês têm visto ele sempre nas sagas aqui, mas nunca sobra tempo pra gente conversar, né? Sim. A gente sempre tá envolvido, sempre a missão do tipo, chega correndo, vai correndo, acaba a missão. Não sobra tempo nem pra comer churrasco. Então, ó, hoje eu paguei o churrasco. Ele pagou, ele pagou. Paguei um churrasco pra ele, mais ou menos. Não era um churrascão, mas era churrasco, tava valendo. Mas agora, ó, a gente acabou a missão aqui da Corvette hoje, mais cedo, e ele tá pegando o avião agora de noite. Eu achei legal, vou levar ele no aeroporto e a gente pode bater um papo com vocês aí também. Pra vocês conhecerem um pouco mais desse cara aqui, porque pouca gente sabe, às vezes, a história por trás, né, de tudo. De tudo que tem. O Marcelo é um cara que eu conheço há muito tempo, é um amigão meu. E quando eu convidei ele para essa missão, pra missão da Corvette, que foi a primeira, né, de turbinar ela no ano passado, eles nem sabiam muito bem o que eles estavam se metendo aí, mas ele e o Yuri vieram e depois dessa nunca mais paramos. Depois deu, né? Viciou. Agora o cara fica dependente desses negócios, né? E vocês não param de pedir coisa, né? Não param de pedir carro e programa, então... E como é que é? Só cai no golpe quem quer, né? Só cai quem quer, é isso aí. Mas Marcelo, fala um pouco de ti aí, o que tu fazia no Brasil, o que tu... Cara, assim, ó, eu sempre gostei de arrancada, sempre fui, como todos nós doentes por carro. É aquele negócio que não podia ver um barulho que já saia correndo pra ver. E eu trabalhei, boa parte do começo da minha vida, com 13 anos de idade, eu entrei numa indústria metalúrgica. Eu trabalhei até os 28 nessa indústria. E, em paralelo, eu fazia uma peça aqui, outra de carro. E eu via que esse mercado tinha... o preparador precisava de um torneiro, não tinha torneiro. Precisava de um fresador, não tinha. Pô, eu sei fazer esse negócio, eu vou montar uma empresa pra fazer isso. E dali nasceu a minha empresa, a MAP, lá no Brasil. E MAP Green? MAP Green. Porque eu tinha o Dodge verde, que todo mundo se lembra, que era o Green. Então, meu nome é Marcelo Adriano Pires, MAP. E o Green do Dodge. Então ficou bonito, porque eu me lembro que eu olhava as corridas e tinha Andretti Green. Eu disse, pô, vou copiar esse cara aí. E... Então eu trabalhei muito. Eu tinha uma tornearia que eu fabricava peças para carro, exclusivo, carro, moto, avião, barco, jet, tudo isso que se movimenta. Então eu sou conhecido também por ser torneiro, e esse negócio, tá sempre querendo inventar alguma coisa e construir. E geralmente, como a maioria dos meus clientes, quando caíam na minha oficina, é porque já tinha passado uns 2 ou 3, isso aqui não tem como fazer. Não diz isso pra um alemão, né? Não tem como dizer que não dá pra fazer, sempre dá um jeito. E outra história, tu era só descarburado, né? Que história é essa agora? Não, eu sou descarburador. Esse negócio de injeção eletrônica pra mim é em top fio.
Agora eu tô vendo um pouco diferente, viu? Eu vi que tá funcionando mais ou menos. Hoje eu ensinei ele a crimpar fio. Hoje eu aprendi a crimpar fio. Não cortar o chumaço inteiro do chicote. Sim. Dá pra usar plug, né? Não precisa emendar os fios, né? É legal isso aí. Olha que bonita essa área aqui, ó. Muito bonito mesmo, né? Aqui, olha só como é. Aqui é uma praça, ó. E é bem o centrinho. O principal. Muito bonito, muito bonito. Dá pra fechar assim, né? Pois é, eu acho que não. Acho que não. Só mostrar um pouquinho. Tô bonito mesmo. Ele tem um tom numa cidade mais antiga, assim, né? Não, tô dizendo que nem pra gente que gosta de carro. Tem certas coisas aqui que chega a ser judiaria. Os carros que vão pro lixo. Você já viu alguns vídeos? Conta desse carro que tu comprou agora aí. Eu precisava comprar mais um carrinho agora. Meu filho tá com 18, tá com o carro dele. A parte que de desculpa tu não precisa falar. Eu precisava comprar mais uma porcaria. A desculpa a gente arranja. E daí comprei um Passat 2010 com um motor TSI, aquele turbo. Problemas de motor, comprei num leilão. E geralmente aqui eles não trocam óleo, falta pressão, o tensionador recolhe e entorta as válvulas. Esse é o 20 válvula, mas é o TSI, né? TSI. Então eu vou comprar esse carro porque estourou o tensionador e entortou as válvulas tudo. Esse é o plano. 800 pila o carro. $800. Com mais as taxas, as coisas, tudo vai dar 1.400. Abri o motor realmente, tensionador, tudo. Agora eu arrumo. É um carro que vale 5.000 andando, mas o carro funcionando vai me custar 2.000. O carro funcionando pronto, carro com interior de couro, aqui nos Estados Unidos eles jogam fora. Jogam fora. Né? É impressionante. Aquela Jetta que o Yuri tá aqui, o Yuri tem uma Jetta perua TDI, que é turbo diesel. Mas muito legal, o carro é muito inteiro. O carro bateu de frente, o paralama e o para-choque. Simples, não pegou paralama interno, quebrou o farol também, tudo. O menino foi pro ferro velho. O cara que trabalha no ferro velho comprou por $800. Não é absurdo, um carro que vale 8.000. Sim. Fora tem particularidades que no Brasil a gente já vê que é impossível. Aqui tu pode pegar um motor de qualquer coisa e botar em qualquer coisa. Tu pode pegar um Volkswagen e botar um motor Honda, pode pegar um V8 e enfiar num Honda, tu pode pegar um motor Ford e botar num Chevrolet. Não existe número de motor. Sim, isso é interessante, né? Respeitem as leis, tem que respeitar a lei de trânsito. Sim, aqui também muita gente pergunta, mas pode turbinar, que nem os carros não tem nada nem na regulamentação assim. Nada. Na verdade tem que passar emissões, né? Sim. Tem que passar emissões. Eu tinha aquele Charger que tava arrastando no chão e os caras, tem laudo. Que laudo? Não precisa laudo. Aqui tu se preocupa se ele vai trancar muito nos cordão. Na saída e entrada de casa, assim, no condomínio, porque quebra-mola não tem também. O negócio da 190 agora da Cosworth, que a gente vai fazer um tributo ao Senna, isso aí vai ser muito legal, vai chamar. Se vocês acharam a Corvette e a Ferrari bacana, eu disse, esse carro, eu acho que vai ser algo assim que vai fazer a diferença, vai mudar os conceitos de todo mundo. Cara, a Mercedes vai ficar... É porque é um carro que esse assim, a gente vai fazer de tudo, né? De pintar até acabar tudo, né? O cabeçote tá no estufo lá no Brasil, mas... Já foi pra lá? Já tá lá, já. Começou a desmontar tudo. Show. Chegou as bielas pistão, né? Tu viu? Eu vi. Turbo. Não fala nada disso aí, né? Excelente. Vai que eu acho que a gente vai fazer aspirado, que nem o Luiz quer. Mas nós vamos ter que fazer alguma coisa aspirada aí, né? Cara, aspirada eu tenho um projeto. Tu sabe, né? Já quase fizemos esse ano uma M6, uma BMW M6 V10, escapamento direto. De titânio, uns 5 e 1 de cada lado assim. Mas tem que cruzar, né? Pra dar o... Sim, pra afinar mesmo. Afinar mesmo. Comando Chirique, 10 borboletas eletrônicas, já é original. E câmbio manual. E depenar o carro assim, do tipo, tirar 600 kg de fio assim do carro. Coisa. Isso é bacana. Vai ser legal. Isso é bacana. Se chama atenção o barulho. Original, ela já gira... Acho que 8.250 original. Eu tinha uma M5 V10 no Brasil que eu girava 8.600, eu acho.
Eu acho que com os chirique, com as coisas, dá pra tirar uns 9,5 assim nesse Vai, negócio. 9,5, 10 vai. Imagina um 9,5, 10 numa aspirada assim, um V10 aspirado, que berro não deve ser. Ah, esses dias quando nós tava voltando o cafezinho que eu mano de Ferrari, cara, nós passamos num túnel assim, ó. Eu não tava filmando. Cara, o barulho... Eu só imagino, porque fora já é muito barulhento. O barulho da Ferrari num túnel é, assim, ó, é inacreditável. Na verdade é uma Ferrari da caixa de sub, né? Cara, é inacreditável o barulho, assim, ó. Nós dava risada, assim, não se acreditar. Ah, mas legal, bacana o bate-papo aí. Estamos chegando no aeroporto. Mais uma missão cumprida aí, agora nós temos pra pista. Agora tem que... Ah não, agora... Tem que ir de novo, vamos ver. Vou dizer pra vocês, ó. Não sei quanto é o ano, eu só vou descansar quando tiver na casa dos 8 aquele carro. Eu também. A meta é entrar nos 8. Vamos ver. Então tá, pessoal. Vamos lá. Continua pro conteúdo normal aí. Até a próxima. Até mais. Bom, valeu pelo bate-papo aí. Precisava alguém pra dirigir um dos carros, né? So this is my neighbor. Hello. Derek. Pedi pro meu vizinho, o Derek, sempre gosta de carro. Say hi. O filho dele, DJ, que é amigo do Pedro. E meu filho, ó, vai junto também. Vamos lá com os dois carros. Só que ele vai dirigindo mais fácil, que é automático, tudo certinho. Vamos lá, 6 horas da manhã. Deixa eu ver que horas são. 5h48, ó. Vamos pro Café Octane. Acabamos de chegar no evento aqui, bem cedinho. Já tem bastante gente chegando ainda, mas dá pra ver que tá bem vazio ainda. Olha só onde é que a gente tá aqui, ó. Hoje, Ferrari, a Corvette aqui, ó. Corvette vermelha tá do lado das irmãs vermelhas da Ferrari, ó. Só que olha, começou a chover agora, ó. E eu tô louco aqui com a Ferrari. A Corvette não tem muito problema, mas a Ferrari na chuva me dá medo. Esse aqui é um carro de drift, uma Ferrari de drift. É um italiano. Olha que legal, um V12 com nitro. Os caras são maldosos, tem que ver o que berra esse motor aí. Impressionante. Muito legal os caras aqui, ó. Esse aqui é o piloto, ó, Frederico. What's up? Hey, doing a video. The only other crazy guy like me. Yeah. Os caras têm a Ferrari aqui, V12 de drift. Good to see you. Corvette. Mas olha aqui as Ferraris aqui, ó. Vai, é uma pena na chuva agora começar a chover. Uma Dino, nice car. Muito legal, uma Ferrari Dino. 308 essa aqui. Essa aqui é modificada. Parece ter um turbo aqui, ó. Uma 458. Motorzão bem exposto. Baita vidro mesmo. E olha essa McLaren aqui, ó. Atlanta Custom Wrap. Ah, muito legal essa McLaren. Normal. Vou mostrar as Ferraris aqui, ó. 458. Cara, isso aqui é uma customizada mesmo, cara. Ela tem não é original esse corpo aqui. E a Dino. Ver o que mais eles têm aqui, ó. Ah, uma outra McLaren, ó. Outra McLaren. Toda. Essa aqui é desses caras, Atlanta Custom Wrap, acho que é. Um Datsun 280. Vamos ver o que tem por aqui, ó. Porsche. Olha o Fusquinha com placa. Hey! Say hi to Brazil! Você é o dono do evento. Legal. Olha esse aqui, cara.
ser louco. Hey, Sardinha. Hey, hi. Pessoal da organização. Texted me yesterday when he found out I was going to be here. Ah, esse aqui tá pior que eu, ó. Esse aqui não tem nem capota. Esse Mustang aqui é muito raro. Um Boss 429. Esse aqui é muito raro, esse Mustang aqui. Quem entende de Mustang pode saber. Ah, eu já vi um motor desse no dinamômetro lá, agora que eu tô me lembrando dessa tampa de válvulas. Cara, eu vou te falar, o Corvette tem mais gente em volta do que a Ferrari normalmente. What's up? Hey, how are you? You're from Atlanta Custom Wraps? Yeah. Man, I'm a big fan of your job. Congrats. Oh, thank you. Yeah. Thank you. It's Good. fun, man. Yeah, good job. Olha quem vem aqui, ó. Dudu, diz oi aqui, ó, pra todo mundo. Oi. Oi, Lucas, diz oi. Vem passear também? Say hi. Hi. Yeah, say hi. Can I go in the green car? Yeah, look good. Esse é o filho do vizinho que trouxe a Ferrari. Veio aí andar. Viu? É Diane, veio passear. Minha esposa. Prazer todo mundo. Tá legal, tá bem movimentado aí. Agora que não tem mais chuva, sol agora. Tá bom. Tá cheio, né? Aí, ó. Essa aqui eu tava aguardando uma surpresa pra vocês. O Mazda do Thiago Kifuri. Sabe que a gente quebrou o motor no dinamômetro, né? E aí a gente arrumou o motor agora. E eu trouxe ele aqui pro Café em Octane, ó. Nem falei pro Thiago, ó. Só que tem uma surpresinha, ó. Vê se vocês acham alguma coisa estranha aqui, ó. Que placa é essa? Estranha, né? Ô, Thiago, espero que não te incomode, ó. Eu mudei aqui uma coisinha, ó. Um V8 LS, o que tu acha? Calma, tô brincando, o teu tá rotativo ainda, vai aparecer. Isso aqui é de um cliente nosso, bacana, né? O cara, tem muita gente que faz isso, bota o motor LS no VRX7. Vários brasileiros aparecendo aqui, ó. E aí, galera, porra, sinistro o carro do maluco aí. E aí, Renatinho, olha onde eu tô aqui, ó. Aí, ó. Vem cá conhecer ele. Aí, Renatinho, viu? Tem que vir conhecer também, todo mundo do Brasil aí, ó, pessoal. Pois é. E aí? E aí, beleza? É legal ver bastante brasileiro chegando aqui em Atlanta. Aqui é uma maneira de juntar os amigos aí. É isso aí, pô. Muito legal, cara. Legal o seu trabalho. Show, bastante gente aqui, ó. Ah, não tem noção que tá cheio aqui, ó. É incrível esse cachorro aqui. Que bonito. Tá cheio, lotado aqui, ó. Mas foi muito legal o show. Daqui a pouco a gente vai embora. Vou filmar um pouquinho da saída ali. Mas de bacana, já tá virando programa de domingo pra mim. Esse aqui é o primeiro domingo do mês. Vim pro show agora aqui. Bacana. Conheci um monte de gente, vem conversar. O Corvette tá tendo uma repercussão incrível, assim, ó. Incrível por causa do resultado. Porque o pessoal americano é muito de negócio de recorde. Mais potente do mundo, mais rápido do mundo. Esse tipo de recorde, eles ficam malucos mesmo aqui. Então, bem legal. Esse foi o Café em Octane de hoje. Pedro foi comigo, se divertimos, né? Tava legal. Agora continuem aí, vamos continuar as sagas. Valeu!